Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Emmett Fox. Temos aqui uma valiosa lição prática da arte de orar. E a oração, não convém esquecer, é a única maneira que temos de comungar com Deus. Para o leitor casual, esta bem-aventurança pode parecer apenas uma generalização religiosa convencional ou até mesmo uma sentença vazia, do tipo muitas vezes empregado por pessoas ansiosas por se mostrarem edificantes, mas que nada de particular tem para dizer. Na verdade, a oração é a única ação real, no sentido mais amplo do termo, porque é a única coisa que modifica nosso caráter. Uma mudança de caráter, como uma mudança de alma, é uma verdadeira mudança. Quando este tipo de mudança ocorre, nos tornamos pessoas diferentes e, portanto, passamos o resto da vida agindo de maneira diferente da que agimos e segundo a qual teríamos continuado a agir, se não tivéssemos orado. Em outras palavras, a pessoa torna-se diferente. O grau de diferença pode ser muito pequeno a cada vez que você ora. Não o bastante, ele ocorre, pois não se pode orar sem se ficar até certo ponto diferente. Quando a pessoa sente muito fortemente a presença de Deus, a mudança no caráter é muito grande e dramática, alterando num abrir e fechar de olhos a atitude, os hábitos e toda a vida de quem a sofre. Existem muitos exemplos deste fenômeno, tanto no Oriente quanto no Ocidente. São os casos genuínos do que costumava ser denominado conversão. Como a mudança causada pela oração é radical, Jesus refere-se a ela como um novo nascimento. Como ela é capaz de transformá-lo num homem diferente, parece, realmente, que você nasceu de novo. A palavra oração deveria ser compreendida como incluindo qualquer forma de comunhão ou tentativa de comunhão com Deus, seja ela vocal ou puramente mental. Inclui tanto a oração afirmativa como a invocatória, cada qual com seu papel determinado. A meditação e a mais elevada de todas as formas de oração, que é a contemplação. Na ausência da oração, tudo que você pode fazer é expressar o caráter que lhe é próprio, nas circunstâncias em que você se encontrar. Tanto é assim que a maioria dos seus amigos estará preparada para predizer qual a sua conduta nos mais variados tipos de crise que você possa vir e ter que enfrentar. Modificando seu caráter, a oração torna possível uma nova reação. O essencial para se ter sucesso na oração, para se conseguir essa sensação de presença de Deus, que é o segredo de se curar a si próprio e também aos outros, para conseguir inspiração, que é o alimento da alma, para adquirir desenvolvimento espiritual, é atingirmos, antes de mais nada, um certo grau de verdadeira paz de espírito. Essa paz de espírito interior era conhecida entre os místicos como serenidade. E eles nunca se cansavam de nos dizer que a serenidade é o grande passaporte para a presença de Deus, para o mar calmo como um espelho, que rodeia o grande trono branco. Isso não quer dizer que não se possam vencer até mesmo as dificuldades mais sérias, por meio da oração, sem que se tenha serenidade, porque naturalmente isso é possível. De fato, quanto maior for a dificuldade em que a pessoa se encontre, menos serenidade ela terá, e a serenidade em si pode ser alcançada por meio da oração, perdoando os outros e a si mesmo. Mas é preciso ter serenidade antes de se conseguir o verdadeiro progresso espiritual. E é a essa serenidade, a essa tranquilidade fundamental da alma, que Jesus se refere pela palavra paz.
a paz que ultrapassa toda a compreensão humana. Os pacificadores mencionados nesta bem-aventurança são os que tornam possível existir essa paz verdadeira, ou serenidade, em suas almas, pois são eles que vencem as limitações e se tornam de fato, e não apenas potencialmente, os filhos de Deus. Esta condição da mente é o objetivo de Jesus em todas as lições que ele nos dá no Sermão da Montanha e no resto da Bíblia. Paz eu deixo convosco, a minha paz eu vos dou. Não deixeis que o vosso coração fique perturbado, nem que ele sinta medo. Enquanto houver medo ou ressentimento, ou qualquer perturbação em nosso coração, ou seja, enquanto houver falta de serenidade ou de paz, pouco nos será possível alcançar. Um certo grau de serenidade é essencial para se conseguir uma verdadeira concentração. Naturalmente, ser um pacificador no sentido comum de acabar com as brigas de outras pessoas é algo excelente, mas, como todas as pessoas práticas sabem, um papel extremamente difícil de assumir. Ao interferir nas brigas dos outros, é sempre muito mais fácil piorar as coisas do que melhorá-las. A opinião pessoal quase sempre se intromete em nossos esforços, e é bastante provável que ela esteja errada. Se você puder fazer com que ambas as pessoas encarem o objeto de disputa de maneira nova, isso naturalmente será bom. Mas por outro lado, se você só conseguir um compromisso no qual elas consintam em concordar por motivos de interesse próprio ou como resultado de algum tipo de coerção, o problema terá sido sanado apenas superficialmente, e não haverá paz verdadeira, pois nenhuma das duas pessoas estará satisfeita e com vontade de perdoar. Uma vez compreendido o poder da oração, você poderá acabar com muitas querelas da maneira correta, provavelmente sem nem precisar falar. O pensamento silencioso do poder do amor e da sabedoria fará com que todos os problemas desapareçam, quase que imperceptivelmente. E então, o que for melhor para todos acontecerá, sob a influência da palavra falada silenciosamente. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tendo em vista o que sabemos sobre o caráter essencial dos ensinamentos de Cristo, e que a vontade de Deus para nós é harmonia, paz, alegria, e que essas coisas serão alcançadas cultivando-se os pensamentos retos, ou a justiça. Esta é a afirmação surpreendente. Jesus diz-nos repetidamente que nosso Pai tem prazer em nos dar o reino, e que o alcançaremos cultivando a serenidade ou a paz de espírito. Diz que os pacificadores, que fazem isso orando em mansidão, obterão prosperidade, herdarão a terra e terão seus sofrimentos transformados em alegria. E que seja o que for que pedirem ao Pai, Ele fará. Contudo, eis que nos dizem que seremos bem-aventurados se formos perseguidos como resultado do nosso pensamento reto, ou retidão, pois por isso triunfaremos. Quer ser acusado e caluniado é causa de alegria, e que os profetas e os grandes iluminados também sofreram o mesmo. Tudo isto é, na verdade, surpreendentemente e perfeitamente certo. Apenas precisamos compreender que a fonte de todas essas perseguições somos nós mesmos. Não se trata de um perseguidor de fora, mas da parte mais baixa de nós mesmos. Quando achamos muito difícil pensar com retidão, quando nos sentimos fortemente tentados a abrigar pensamentos maus,
sobre qualquer situação ou qualquer pessoa, inclusive nós mesmos, quando cedemos ao medo, à raiva ou ao desânimo, estamos sendo perseguidos por causa da justiça, o que para nós é uma condição abençoada ou extremamente feliz, pois é nesses momentos que realmente progredimos. Todo tratamento espiritual ou toda oração científica envolve uma disputa com a parte mais baixa de nós mesmos, que deseja continuar a pensar como antes, e de fato nos persegue e calunia. Se quisermos dizer as coisas dramaticamente à maneira oriental, todos os grandes profetas e iluminados que acabaram vencendo o fizeram após lutarem consigo mesmos. Quando estavam sendo perseguidos por suas naturezas mais baixas, ou o velho Adão. O próprio Jesus, que foi tentado de todas as maneiras, como nós somos, teve mais de uma vez que se haver com essa perseguição, principalmente no jardim de Getsemane, e durante alguns momentos até mesmo na cruz. Ora, como esses combates com nossa natureza inferior têm de ser travados mais cedo ou mais tarde, quanto mais cedo eles tiverem terminado, melhor, e por assim, relativamente falando, são uma grande bênção. É preciso notar que não há nenhuma virtude e nem vantagem em ser perseguido ou incomodado por outras pessoas. Nada pode advir das experiências por que passamos, a menos que elas encontrem em nós algo com que se sintonizem. Por isso, experimentar a dificuldade é apenas um sinal de que nossa maneira de pensar precisa ser modificada, pois o que a gente vê a qualquer momento nada mais é do que nosso próprio conceito. Neste ponto existe um grave perigo para as pessoas fracas, vaidosas ou que apregoam virtude. Como os outros não as tratam como elas gostariam de ser tratadas, como não recebem a consideração que provavelmente não merecem, sentem-se muitas vezes inclinadas a dizer que estão sendo perseguidas por causa da sua superioridade espiritual e a dar-se a ares absurdos. Ora, isso não passa de uma farsa patética. Em consequência da grande lei da vida, da qual o Sermão da Montanha é uma exposição, só podemos obter o que nos pertence, e ninguém pode evitar que o consigamos. Por isso, todas as perseguições e todos os obstáculos vêm de dentro. Apesar da tradição sentimental, não há virtude alguma em ser um mártir. Se o mártir possuísse alguma compreensão suficiente da verdade, não lhe seria necessário passar por essa experiência. Jesus não foi um mártir. Poderia ter se salvo a qualquer momento, se tivesse desejado fugir à crucificação. Era necessário que alguém triunfasse sobre a morte, após ter morrido, para tornar possível demonstrá-lo a nós. Mas ele optou por fazer algo para nós à sua maneira, e não foi martirizado. Se você se fixar no martírio, considerando-o como tantos o fizeram, como o bem supremo, você tenderá, como tudo em que você fixar a sua atenção, a atraí-lo. Embora possamos invejar as alturas morais e espirituais que eles alcançaram, sabemos que se os mártires tivessem amado suficientemente os seus inimigos, ou seja, amado seus inimigos no sentido científico, de conhecer a verdade sobre eles, o perseguidor romano, até mesmo Nero, lhes teria aberto as portas da prisão, e os fanáticos da Inquisição teriam sido forçados a reconsiderar a sua causa. Em outras palavras, o Emmett Fox está nos dizendo aqui que a vítima é sempre culpada, de que nós somos totalmente responsáveis pelas nossas experiências, e que toda vez que encontramos desafios ao que acreditamos no mundo externo, está revelando dentro de nós a dúvida, está revelando dentro de nós egos que combatem, que lutam contra a nossa própria crença, que a gente está tentando implantar uma nova crença. Então, por exemplo, se você nem sempre teve fé e agora você está desenvolvendo a sua fé,
E algumas partes de você ainda discordam, têm dúvidas, desacreditam. Então, possivelmente, você vai encontrar no mundo exterior pessoas que também vão desacreditar, duvidar de você. Que elas estão revelando partes de você mesmo, que desacreditam e duvidam. E que todas essas lutas não adiantam ser travadas no mundo exterior. Não são essas pessoas que você tem que convencer, mas você mesmo. Todas as partes do seu ser. Como eu já disse em vídeos anteriores, cada uma das células do nosso corpo tem que ser reeducada, pois todas elas têm suas consciências individuais. Parabéns por assistir até aqui. Se você tiver interesse em conhecer mais obras do Emmett Fox, tem links aqui embaixo na descrição do vídeo com o meu link da Amazon. Então você comprando, você vai estar ajudando o canal. Muito obrigado e até a próxima.